Você sabia que existe uma certificação ágil só para desenvolvedores e que ela pode te ajudar a melhorar muito a sua performance e a qualidade do que você entrega? Não? Então fica ligado, porque eu sou o André Gomes e nós vamos falar sobre isso. Todo bom programador é muito bom tecnicamente, ou no que a gente chama de hard skills. Hard skills são os conjuntos de habilidades técnicas que todo mundo tem para poder desempenhar o seu trabalho. Então, quando a gente está falando de programação, por exemplo, a gente está falando de orientação a objetos, conhecer padrões de desenvolvimento como o MVC, conhecer frameworks que a gente usa para poder entregar e práticas específicas que a gente usa no nosso dia a dia. Se a gente estivesse falando de engenharia, se a gente estivesse falando de administração, essas áreas, como todas as outras, também têm um conjunto de hard skills. Porém, com o advento da agilidade, a gente tem as pessoas trabalhando numa maneira cada vez mais integrada, em times cada vez mais multidisciplinares e cada vez mais auto-organizados. Que, by the way, é o assunto do meu vídeo da semana passada. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui para você poder dar uma olhada. Mas continuando, nesses times que têm cada vez mais necessidade de interação entre as pessoas, um novo tipo de habilidade é cada vez mais requerido e cada vez mais importante. Essas habilidades são as soft skills, que também são conhecidas como habilidades interpessoais. São as habilidades de comunicação, de negociação, de trabalho em equipe, que todo mundo precisa ter, principalmente num time ágil, em que as pessoas estão trabalhando cada vez mais próximas e buscando cada vez mais produtividade através dessa interação entre os seus membros. Existe uma certificação chamada Professional Scrum Developer da Scrum.org que trabalha esses dois pilares para os programadores, tanto as hard skills quanto as soft skills. E todo mundo que se prepara para estudar para essa certificação, todo mundo que adquire esses conhecimentos, não só melhora muito suas hard skills, mas também tem a oportunidade de evoluir muito as suas habilidades interpessoais, as suas soft skills e, no geral, todo o seu conhecimento sobre o Scrum Framework e o Ágil que a gente usa para poder trazer produtos cada vez melhores para as nossas organizações. E, melhor do que isso, é plenamente possível que você passe nessa certificação sem precisar de um treinamento específico. E eu falo isso com extrema confiança, porque esse é um dos treinamentos que eu ministro oficialmente pela Scrum.org aqui no Brasil. Inclusive, vai ter um treinamento desses logo mais em janeiro, então fica ligado no link que eu estou colocando aqui na descrição do vídeo, porque se você tiver interesse, você pode não só estudar por conta, como também vir fazer esse treinamento presencial comigo. Aproveita que você vai dar uma olhada no link desse treinamento e se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, clica no sininho para receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo, e agora tem vídeo novo 2 vezes por semana, e aproveita aí, curte o vídeo para eu saber que vocês estão gostando dessa série de vídeos sobre certificações. Mas, recado dado, se você tem interesse de estudar por conta própria e passar para essa certificação, assista esse vídeo todo, porque nele eu explico exatamente o que precisa ser feito para você ter sucesso e passar nessa prova. Vamos começar com algumas informações gerais sobre essa certificação. A prova PSD é uma prova de nível iniciante da Scrum.org. Isso não significa que seja uma prova fácil, ela tem bastante conteúdo, mas ela está lá em uma das provas iniciais que a gente recomenda que todo candidato faça. Ela custa $200, se você for pagar ela à parte. Se você participar de algum treinamento presencial oficial, o voucher já está incluso no valor do treinamento. A prova tem 60 minutos de duração, são 80 perguntas e a nota de corte é 85%, o que significa que você precisa acertar pelo menos 68 perguntas para poder passar nessa prova. A prova é em inglês e ela é múltipla escolha, então você sempre vai ter várias alternativas para poder escolher a que você acredita que seja a mais correta ou a que responda a pergunta que aparecer para você.
Essa prova é voltada para programadores que trabalham ou que querem trabalhar utilizando Scrum nos seus times e ela aborda conceitos técnicos como qualidade de código, arquitetura emergente e princípios do Scrum. Essa prova tem 9 tópicos. Eu vou falar cada um desses 9 tópicos para você, ao mesmo tempo que vão aparecer aqui na tela os ícones correspondentes que eu vou usar para esses tópicos. Os ícones, quando eu estiver falando de cada um desses assuntos, vão aparecer aqui no canto superior esquerdo da tela, para que você possa saber de qual tópico eu estou falando. Eu estou usando esse sistema de ícones porque em todos os vídeos preparatórios para certificações que eu lançar aqui no canal, eu vou utilizar a mesma iconografia para facilitar o entendimento de todos vocês. Para quem assistiu o meu vídeo que fala sobre a melhor ordem para tirar todas as certificações da Scrum.org, vocês sabem que existe um reaproveitamento entre as certificações. Então, se vocês pretendem seguir a ordem que eu coloquei nesse vídeo, e o link dele está aqui para quem ainda não assistiu, vocês vão reconhecer entre os diferentes vídeos dessa série os mesmos ícones para os tópicos que são semelhantes. É claro que nem em todas as certificações o conteúdo é exatamente o mesmo, mas os tópicos acabam aparecendo de maneira repetida e aí você consegue lembrar o que você já estudou, o que você já viu aqui no canal, para você poder poupar esforço e poder ir estudando para as diferentes certificações. Os 9 tópicos que são abordados na certificação PSD são Teoria e Princípios do Scrum, o Scrum Framework, o Definition of Done, Trabalhando com Pessoas e com Times, a arquitetura emergente, programação e padrões de programação, testes em times ágeis e ALM, que é Application Lifecycle Management, e DevOps. Eu vou falar sobre esses 9 tópicos, começando sobre a teoria do Scrum. Esse tópico é voltado para testar se o candidato tem o conhecimento básico sobre a teoria básica do Scrum, sobre o que forma o Scrum Framework e sobre o que é agilidade. Eu tenho aqui algumas leituras recomendadas, algum conteúdo recomendado para você poder ir bem nesse tópico. Eu vou deixar todos os links, ora aqui na tela, se for um vídeo, ora na descrição do canal. Então você pode, além de assistir esse vídeo, já acessar esse conteúdo específico para você poder estudar por conta própria. O primeiro tópico que está dentro da teoria do Scrum é o Manifesto Ágil, que é o documento que explica o que todos os métodos ágeis têm em comum e o que a gente que pratica o ágil busca quando está falando que está dentro de um projeto ágil ou de uma organização ágil. Eu já gravei um audiobook do Manifesto Ágil, eu vou novamente deixar o link aqui em cima para quem quiser acessar e escutar o audiobook. Para quem quiser ler, o link está aqui na descrição. Além do Manifesto Ágil, é super importante que você, como candidato, entenda o que é o empirismo ou empiricismo e como que a gente pode usar ele para tornar os nossos projetos mais ágeis. Tem um artigo super legal, ele está em inglês, mas ele é muito bom, que eu vou deixar também aqui na descrição. Ele foi postado lá na Scrum.org e ele explica muito bem o que é o empirismo dentro do mundo ágil. Além disso, eu recomendo que vocês também assistam 2 vídeos meus, um que fala sobre o que são ingredientes ágeis e como que a gente usa isso dentro do nosso dia a dia nos projetos, link aqui também na tela para vocês, e também o segundo vídeo que fala sobre projetos movidos a vapor. Nesse vídeo eu explico bastante o que muda do paradigma tradicional para o paradigma ágil e você assistindo ele entende bem por que o ágil é tão importante no nosso dia a dia. Link para ele aqui na tela para vocês. Com isso a gente fecha o conteúdo sobre fundamentos do Scrum e a gente pode ir para o Scrum Framework propriamente dito. Nessa sessão, é importante que você, como candidato que vai fazer essa prova, entenda bem todos os elementos do Scrum Framework, todos os seus papéis, todos os seus artefatos e todos os seus eventos. Novamente, tem bastante conteúdo para você estudar para poder entender bem isso aqui no canal. A gente começa sempre pelo Guia do Scrum, ou o Scrum Framework. Eu também fiz um audiobook sobre isso, e aí você pode acessar o link dele aqui, ou então na descrição. Além disso, você pode, se não quiser escutar o audiobook, ler o Guia do Scrum, que é um documento com 19 páginas e que é bastante rico em informações e que te ajuda muito nessa prova. Eu também acrescento na sua lista de estudos um vídeo que eu fiz aqui no canal, que é explicando o Scrum com apenas um desenho. É um vídeo curto, tem mais ou menos 11 minutos de duração
Nele eu explico todo o Scrum Framework com um desenho só para poder facilitar a absorção do seu conhecimento. E também, além disso, tem um link para um artigo meu na descrição do vídeo, que é o Scrum, o Framework Mínimo Viável. Nele eu falo porque o Scrum é tão poderoso, por que a gente não deveria tirar nada do Scrum para continuar utilizando ele, mas como que a gente pode complementar para poder ter sucesso no nosso dia a dia. Com esse entendimento que vocês ganharam sobre o Scrum Framework estudando esses tópicos, a gente pode entrar no nosso terceiro tema, que é a Definition of Done. A Definition of Done nada mais é do que uma lista que tem os nossos critérios de qualidade e de aceite para o incremento que a gente está trabalhando a cada sprint. Esse conceito é super importante porque a gente começa a falar aqui de qualidade das entregas e ele é um gancho super importante para a gente falar sobre qualidade de software e qualidade no desenvolvimento dos nossos incrementos. Para esse tópico, eu recomendo a leitura de 2 artigos da Scrum.org, o link deles está aqui na descrição e você pode acessar. Então, para vocês não se perderem, vendo essas anotações que eu estou colocando aqui nos comentários, eu estou colocando todos os links agrupados por tópico. Então, esses 2 artigos são os 2 únicos links que aparecem nesse tópico de Definition of Done. E aí, a gente falou sobre o Definition of Done, vamos falar sobre o nosso próximo tema, que é trabalhando com pessoas e times dentro do Scrum. Nesse tópico, a prova cobra conhecimento sobre os papéis do Scrum e como cada um deles interage um com o outro. Então, como o Scrum Master é um líder servidor para o Dev Team, como o Scrum Master serve o Product Owner, ensinando ele boas práticas de priorização, como que o PO ajuda o Dev Team fornecendo conhecimento sobre o negócio e como que o Dev Team ajuda todo mundo fazendo as entregas dos incrementos a cada sprint. Para vocês entenderem melhor esse relacionamento dentro do time Scrum, eu separei aqui o vídeo da semana passada, que fala sobre os times auto-organizáveis e como que o time Scrum trabalha para poder gerar mais valor, sendo autogerenciável, e um artigo meu que fala sobre sinceridade radical, baseado no livro de mesmo nome, que em inglês é o Radical Candor, que fala sobre como a gente usa a transparência, que é um dos pilares do Scrum, para poder dar feedbacks e interagir melhor com as pessoas do nosso time. Então esses 2 artigos são super importantes, eles vão não só ajudar vocês a passarem na prova, mas também a melhorar os soft skills que eu mencionei lá no começo do vídeo e fazer vocês trabalharem melhor em equipe. Nosso próximo tópico é a arquitetura emergente, que fala sobre uma mudança de paradigma quando a gente está falando no desenho de soluções de software complexas e na própria arquitetura de software em times ágeis. Geralmente, quando a gente está falando de projetos tradicionais, a gente tem uma fase muito grande de arquitetura em que a gente desenvolve toda ela e entrega ela para poder ser utilizada pelos times. Dentro do Scrum isso é considerado um desperdício, porque a gente vai fazendo um planejamento adaptativo e dentro desse planejamento e da priorização do PO, a nossa arquitetura vai evoluindo somente para poder atender aquilo que a gente está desenvolvendo naquele momento. Se a gente está fazendo uma arquitetura que atende coisas que eu não estou desenvolvendo agora, esse é o desperdício que o Ágil fala. Se vocês leram o artigo do Framework Mínimo Viável que eu recomendei agora há pouco, isso também tem tudo a ver com a arquitetura. A gente sempre está fazendo a nossa arquitetura mínima viável para poder fazer uma entrega ágil, para poder fazer um incremento com o maior valor possível para a nossa organização e para os clientes da nossa organização. Para você saber mais sobre isso, eu separei um vídeo e um artigo, eu vou deixar o link deles na descrição. São conteúdos oficiais da Scrum.org, eles estão em inglês e você encontra eles lá no site da Scrum.org através desses links que eu estou colocando aqui nos comentários do nosso vídeo. Arquitetura emergente é um assunto bastante vasto, o que vocês precisam saber para a prova estão nesses 2 links, e aí com isso eu vou para o próximo tema, que fala de programação e padrões de programação. Esse conteúdo aqui é bastante técnico. Se você já trabalha com programação, você não vai ver muita novidade aqui. Uma coisa super importante que cai nessa prova são os princípios SOLID. Então, se você não conhece os princípios SOLID, dê uma estudada nesse tópico, ele cai bastante na prova. Outro assunto importante é débito técnico,
que é o termo que a gente usa para falar de toda a gambiarra, todo o problema que a gente deixa no código e que diminui a nossa habilidade de entregar coisas novas, porque o time começa a ter cada vez mais trabalho com manutenção e corrigindo gambiarras ao longo do tempo. Como vocês podem imaginar, a gente deve evitar a gambiarra e o débito técnico a todo custo. A gente deveria, ao invés de gerenciar esse tema, evitar que ele aconteça. E aí tem várias técnicas que a gente pode usar para poder identificar o que é débito técnico e lidar com isso no dia a dia do nosso projeto. Tem um artigo sobre isso aí nos comentários, você pode ler. E se você tem alguma dúvida sobre Solid, padrões de programação como MVC, desenvolvimento em fatias ao invés de desenvolvimento em camadas, tem 2 livros muito bons. Eu sugiro que vocês leiam independentemente da prova. Tem 2 livros que eu recomendo que vocês leiam independentemente da prova, que são o Clean Code e o Clean Coder, do Robert Martin, porque eles falam muito sobre qualidade de software, como a gente faz para poder entregar software em times ágeis com mais qualidade e como que a gente usa isso dentro de times Scrum, de times ágeis. Vocês lendo pelo menos o Clean Code já vão ter conteúdo mais do que suficiente para passar na prova, mas o Clean Coder fica aqui como uma recomendação minha para que vocês possam ser programadores cada vez melhores. E aí com isso a gente encerra essa sessão de programação e padrões de programação e podemos ir para o nosso próximo tópico, que é o ALM e o DevOps. ALM é o Application Lifecycle Management, ou a gestão do ciclo de vida da aplicação, que tem mudado muito por conta da aplicação de métodos ágeis nos projetos. Porque esse ciclo de vida vai ficando cada vez mais acelerado, a gente vai tendo cada vez mais subidas em produção, cada vez mais testes do que a gente está fazendo, diferentes tipos de teste, diferentes tipos de gestão da configuração, gestão dos nossos pacotes, e aí a gente precisa acelerar e mudar a forma com que a gente faz o nosso ALM. A principal mudança e a principal forma que a gente usa para poder cuidar do ALM hoje são as práticas da cultura DevOps. E aí, por conta disso, eu separei 2 vídeos aqui do canal para que vocês possam reassistir. O primeiro é a explicação do que é DevOps e do que é a cultura DevOps, link aqui na tela para vocês. E aí, assistindo esse vídeo, vocês têm essa visão geral do ALM e das principais práticas DevOps que a gente usa para poder fazer entrega de software em times Scrum. O segundo vídeo fala sobre desenvolvimento baseado em hipóteses. Ele é parte integrante do DevOps e ele é uma técnica avançada que ajuda vocês a entenderem todo o potencial e todo o poder que o ágil aliado ao DevOps pode trazer para as nossas organizações. Com isso a gente chega no último tópico dessa certificação, que são os testes, que tem muita coisa a ver com DevOps, mas também tem muita coisa separada. Aqui, o foco é muito nos testes para desenvolvedores e no entendimento que os programadores têm daquilo que o time de testes está fazendo dentro do nosso Development Team. Vale lembrar, dentro do Scrum a gente não tem nomes específicos para os diferentes papéis. Todo mundo que está no Dev Team é um membro do Dev Team, mas a gente pode ter as diferentes especializações, como programadores, testers, UXers e assim em diante. As principais práticas de teste que caem nessa prova são o BDD, o TDD, a automação de testes unitários, e aí por consequente o próprio conceito de testes unitários, testes de API e a automação de testes funcionais, utilizando algumas ferramentas como Selenium, Cucumber e também o Catalan Studio. A prova não pede essas ferramentas nominalmente, ela é uma prova agnóstica que não está falando nem de Jira, nem de Azure DevOps e nem de nada disso, mas ela cobre os conceitos dessas ferramentas. Então eu estou falando aqui dos nomes das ferramentas para que vocês possam conectar o conhecimento que vocês já têm. De conteúdo recomendado para vocês estudarem para esse tópico, eu recomendo 2 artigos oficiais da Scrum.org para manter o padrão. Link aqui na descrição. E também o livro Agile Testing, A Practical Guide, que fala exatamente o que o Development Team do time Scrum precisa fazer para testar com mais qualidade, para melhorar a qualidade do incremento e daquilo que está sendo levado para os nossos usuários finais até a produção. Esse livro é super legal, eu recomendo ele. Leiam que vocês não vão se arrepender. Para mim, a principal leitura para você passar nessa certificação é esse livro que está aqui atrás. Eu vou até pegar para vocês poderem ver melhor, que é o Professional Scrum Development with Microsoft Visual Studio 2012. Subir aqui um pouquinho para vocês poderem ler melhor.
Apesar de ser feito para o Microsoft Visual Studio 2012, esse livro ele é extremamente relevante e ele é extremamente atualizado até os dias de hoje. Porque aqui dentro, o autor está falando sobre práticas do Scrum, como que o Scrum pode ser utilizado por um time de desenvolvimento, e aí ele trata aqui de DevOps, práticas de teste e muito dos principais conceitos dessa prova de certificação. Ele é tão alinhado assim porque ele é um livro escrito pelo Richard Hounshausen, ele é um dos criadores dessa certificação e desse treinamento na Scrum.org, e eu ganhei esse livro dele lá na sede da Scrum.org em Boston. Ele até autografou o livro. Então esse aqui é meu, não dou para ninguém. Mas essa é a primeira leitura recomendada, ela estava aqui atrás o tempo todo no vídeo justamente para vocês verem que essa leitura é super importante, mas tem alguns outros livros que eu recomendo que vocês leiam para poder melhorar esse conhecimento técnico de vocês e o conhecimento sobre Scrum. Esses livros, que eu também vou deixar aqui nos comentários desse vídeo, são os seguintes. A gente começa com o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, pelo Jeff Sutherland. Esse livro fala bastante dos fundamentos do Scrum, vai ajudar bastante com os primeiros tópicos aqui desse livro. Seguido pelo DevOps Handbook, que fala muito sobre a LM e essas práticas que a gente usa da cultura DevOps, complementa bem o meu livro e todo o assunto que eu falei nesse tópico aqui no vídeo. E aí também o último livro, que é o Clean Code, que eu já comentei aqui da importância e da relevância para essa certificação. Todos os nomes desses livros estou deixando aqui nos comentários, junto com todo o conteúdo para vocês. Por último, mas não menos importante, vamos falar dos simulados para essa prova. A Scrum.org tem um conjunto de simulados abertos que você pode fazer para poder testar os seus conhecimentos. O que eu recomendo? Que você faça o simulado da PSD uma vez antes de começar a estudar para essa certificação. Guarda essa nota para você poder saber o quanto que você está bem e o quanto que você ainda precisa estudar para passar nessa certificação. Depois que você estudar todos os tópicos que eu coloquei aqui, passar por todo o conteúdo, aí você pode fazer novamente não só esse simulado, como também o do Scrum Open e também o do Product Owner Open, junto com o Developer Open, que é o simulado dessa prova. Esses 3 simulados eles vão te ajudar, porque tem bastante conteúdo relacionado aos fundamentos do Scrum, empiricismo e tudo aquilo que está relacionado ao Scrum Framework, entrega de valor dentro do produto e todo o conteúdo técnico da certificação PSD. Toma cuidado, tenta não decorar as perguntas e as respostas, é muito mais importante que você entenda porque as respostas certas realmente são essas. Quando você termina o simulado, ele te diz o que você acertou, o que você errou, e tem até algumas explicações que são super úteis, então eu recomendo que vocês leiam elas, mas aí você não pode decorar isso aí que você está lendo, você precisa entender, e se você estiver entendendo e tirando de uma maneira consistente mais de 95% nesses 3 simulados, aí você pode fazer a sua prova PSD, que você tem grandes chances de passar nela com sucesso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar aí o seu joinha falando que vocês curtiram esse conteúdo. E se eu esqueci de algum conteúdo relevante, ou se vocês tenham mais alguma sugestão de coisas que a gente pode colocar para as pessoas estudarem, deixem aí nos comentários. Eu espero ver vocês na próxima. Até semana que vem, pessoal!